Eu gostaria que no estudo dessa manhã você pudesse apreender, ou seja, tomar para si grandes coisas que a carta de Efésios nos traz sobre evangelismo e missões. A carta de Efésios é uma carta para a igreja, como você sabe, uma carta lindíssima, maravilhosa, que já estudamos aqui, e hoje o capítulo 3 vai nos impactar do ponto de vista de evangelismo e missões. Eu gostaria que você, nessa manhã, se aproximasse aí do capítulo 3, eu já vou deixar o meu bem aberto aqui na Bíblia, e a gente vai fazer uma leitura, embora a gente vá trabalhar ele todo, não exaustivamente, vamos fazer uma leitura, pelo menos ali, do verso 6 até o verso 13. Me acompanhe, por favor. O mistério é que os gentios são coerdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual foi constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. E assim, o menor de todos os santos, foi dado esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério, que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. E isto para que agora, pela a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante a fé nele. Portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. Palavra de Deus, se aproxime, escreva bastante. Se você realmente quer estar dentro desse movimento de evangelismo e missões, a aula, o estudo dessa manhã, ele é muito importante para você entender isso. Então, copie, anote, o slide vai ser só um guia, não vai ter muitas coisas do que eu vou falar. Se aproprie disso tudo. Vamos ao Senhor em oração. Pai, nós, nesta manhã, te glorificamos porque o Senhor, Pai, faz com que teu reino avance. O seu reino avança para muito mais do que nós imaginamos. E pedimos ao Senhor que nos ajude nesta manhã a compreendermos, Senhor, mais dos mistérios de Cristo, entendermos melhor isso que o Senhor está fazendo e, portanto, Deus, ao irmos às ruas, que não tenhamos, Pai, dúvida da grandeza que vamos anunciar. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Nós estaremos nessa manhã, meus irmãos, em Efésios capítulo 3, nossa ênfase é do 8 ao 10, a nossa ênfase textual é do 8 ao 10, mas o que vem antes e o que vem depois vai fazer muita diferença para entender o 8 ao 10, mas nossa ênfase será do 8 ao 10, né? E essa perspectiva de trabalharmos nesse sentido, onde nós vamos retroceder por esse texto, ou seja, passando de uma visão mais ampla, uma visão mais estreita, de um quadro maior para um quadro menor, a gente vai fazer o tempo todo esse efeito de ir e voltar. É um estudo, você precisa ter atenção. Eu devo levar mais ou menos 1 hora, um pouquinho menos para concluí-lo, e eu preciso que você me ajude nessa jornada. O texto de Efésios 3:8, ele vai ter os seguintes movimentos ali. Passaremos primeiro pela demonstração da sabedoria de Deus para os inumeráveis exércitos angélicos ou angelicais, né? Depois a gente vai para os meios que Deus usa para demonstrar essa sabedoria, a saber, a igreja, a reunião do povo de Deus de todas as nações do mundo. Para os meios dessa união, a saber, a pregação das riquezas insondáveis de Cristo entre todas as nações. Seguiremos para os meios dessa pregação, a saber, você e eu, os menores dos santos, e
por fim, encontraremos a oração de Paulo por tudo isso. Esse é o nosso fluxo textual. É assim que a gente vai caminhar, um pedacinho de cada vez. Todavia, o estudo de hoje, ele também responde às realidades que acabaram se conectando. Sabe por quê, irmãos? Porque você que é da mídia e da música sabe que eu envio as coisas com antecipação. Você deve saber disso. Eu envio perícopes, ou seja, textos. E estava em nosso cronograma estudar evangelismo e missões bem antes da gente estar essa semana falando bastante sobre isso. Isso já estava assinalado desde antes do mês de julho. E aprove ao Senhor que conectasse todas essas coisas numa semana. Eu acho isso maravilhoso. É diferente, a gente precisa se acostumar com esses mistérios. E sim, por isso mesmo a gente vai fazer algo diferente hoje. Quando terminar esse estudo, eu vou pedir que a gente se levante. E se você, de fato, compreendeu essa realidade de ir lá para fora e falar do amor de Deus, eu vou pedir que você venha até aqui à frente. Eu nunca fiz isso, não é um apelo, mas é uma atitude diferente em relação ao que o Senhor nos chama para fazer. E por que eu estou falando agora? Porque eu não quero que seja emocional, mas orante, pensante e verdadeiro, tá bom? Então vai ser uma chamada à oração. Eu quero começar com os irmãos ali exatamente a pensar de que Deus não terminou o trabalho de missões com os apóstolos. O trabalho não terminou ali. Você deve saber, por exemplo, que Ele nos ordenou que façamos discípulos de todas as nações e disse que estaria conosco até o fim dos tempos. Então, quando termina o livro de Mateus, e poderia ter sido escrito isso em Marcos ou em Lucas, não importa, mas principalmente Lucas e Mateus terminam com essa ênfase muito forte, e o livro de Atos começa com essa ênfase de que as missões não terminaram, de que elas avançam, de que elas estarão. O final de Mateus, Jesus diz que vai estar conosco até o fim dos tempos. No final de Lucas, ou melhor, o início de Atos, Jesus disse que o Espírito Santo vai estar com a gente. Deus está com o seu povo. Logo, pensar em missões é pensar em caminhar com Deus. Pensar em evangelismo e missões é pensar, Deus está conosco, nunca estamos sozinhos. Isso é só uma primeira ênfase de pensamento, porque no século XVIII, eu não sei se você sabe disso, mas havia muita gente que pensava de que Mateus 28, do 18 ao 20, não eram para a igreja. Você sabia disso? De que aquilo não era para a igreja de Cristo. A grande comissão foi só para os apóstolos. E aí um monte de conflitos teológicos surgiram na Europa, principalmente na Inglaterra, sobre se deveríamos enviar missionários ou não. Olha que coisa! Porque se aquilo ali era para os apóstolos, a gente não precisa ficar com essa preocupação toda de ir para fora, de mexer tanto. Gente, isso foi sério. E pensar que a gente teve essa discussão e teólogos sérios pensaram sobre isso e outros falaram assim, não, isso é loucura, claro que isso é para a gente. Os apóstolos não cumpriram todas as nações, a gente sabe disso. Então, se eles não cumpriram, é claro que isso é para fora, é para além deles, é para nós. Por isso, pensar nas missões é pensar de que, sim, isso não acabou de modo algum. E essa realidade aí de Efésios, a qual você pode caminhar comigo aí, ela vai começar com o seguinte ponto, o seguinte tópico aí, a demonstração da multiforme sabedoria de Deus. Preste atenção. Esse ponto pode pensar assim, poxa, mas por que isso começa a ser o ponto de partida para um estudo sobre evangelismo e missões? Porque quando nós estamos evangelizando, quando nós estamos indo na direção daqueles que não conhecem o Senhor, nós precisamos saber o tamanho do que nós estamos dizendo e vamos entregar. Imagine que quando você vê um carro forte, daqueles de segurança, você imagina rapidamente que aquilo ali tem uma carga de dinheiro muito grande e que é óbvio que aqueles homens todos com seguranças e toda aquela realidade, é porque o que tem ali dentro vale o quê? Vale muito. Você sabe que vale muito. Mas quando nós estamos entregando o Evangelho, quando nós estamos dando algo valioso para alguém, nós precisamos saber o tamanho do valor disso. E isso é muito importante. Quando nós formos para fora, aqueles que já fazem isso, não estão entregando algo pequeno, mas algo grandioso.
E como é a atitude de alguém que dá um presente muito valioso, que oferece algo muito grandioso para alguém? Toma aí? Não, a própria pessoa sente-se, percebe-se imbuída de grande seriedade, porque é algo muito grande e muito valioso. Por isso, começar com esse ponto é muito, muito importante. A demonstração da multiforme sabedoria de Deus, ou seja, você está conduzindo pessoas a poderem contemplar esta grande realidade, já nos mexe na direção de algo muito precioso. É o que diz aqui no verso 10. Olha, a igreja pode ler em voz alta o verso 10 de Efésios 3. E isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais. Ponto aqui, desculpa. Segura, eu já ia mais além. É preciso entender o valor do que nós estamos fazendo. E aí, o que eu gostaria que você pudesse pensar? Primeiro, de que quando fazemos uma exegese, temos por objetivo aproximar as pessoas de uma palavra que talvez para nós tenha um sentido e, como foi escrita, é maior ou tem outros sentidos. E aqui eu gostaria que você mirasse na palavra multiforme. Dá uma olhada ali, por favor, na palavra multiforme. Você achou? Achou, né? Eu quero aqui fazer uso de uma ilustração que eu vi o John Piper fazendo para esse texto. E eu gostei bastante e puxei para a gente aqui. O pastor batista John Piper, ele fala desse texto, especificamente desse ponto aqui, com a seguinte analogia. Ele fala assim, imagine Deus como um pintor. Imagine que Deus vai fazer uma grande pintura. E ele tem muitos pincéis, muitas cores, uma grande tela, e de que ele vai fazer uma grande obra, né? Uma grande pintura ou algo majestoso. Agora, imagine que esse pintor, não precisa imaginar, é invisível. De fato, a gente não vê Deus. Deus não pode ser visto pela gente. Ele é invisível, mas ele pretende ser mostrado na pintura. Logo, do que a gente está falando? Essa enorme tela que Deus está pintando não é Deus, mas ela tem por objetivo demonstrar esse Deus multiforme. E olha que coisa maravilhosa, né? E aí eu uso uma frase do John Piper aqui. E Deus está pintando com milhares e milhares de cores, sombras e texturas, uma imagem tão grande quanto o universo, tão antiga quanto a criação, e tão duradoura quanto a eternidade. Uma imagem que chamamos de história, com o drama central sendo a preparação, salvação e a formação da igreja de Jesus Cristo. Uma frase sensacional, mas você vai dizer assim, mas de onde vem isso, né? Ou do que a gente está falando para entender isso? É porque a palavra em multiforme fixou nela, eu acho que eu coloquei aqui também essa questão da palavra multiforme. Essa palavra aqui, ela é uma palavra que só tem na carta aos Efésios. Você não encontra mais ela em nenhuma outra porção do Novo Testamento. Essa palavra, ela é polopoikilos, ela significa algo voltado para pintura de muitas cores. Aqui eu vou ler aqui o pedacinho que eu deixei para vocês. A metade dela, a poikilos, é usada para significar trabalhada em várias cores, diversificada, intrincada, complexa, sutil. Sua ideia básica é de cor variada. Paulo coloca um prefixo na palavra que significa muitos. Deus está pintando uma grande tela com muitas cores variadas. Olha que coisa linda é pensar nesse Deus mostrando isso. Como ele está fazendo? Repare agora o verso 10 mais uma vez. É por isso que agora, pela igreja, há multiforme, ou seja, esta grande paleta de cores da sabedoria de Deus está sendo pintada no mundo. E isso é maravilhoso porque, se você olhar versículos antes, dá uma olhada, o verso 8, olha o que diz o verso 8. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo.
olha que coisa maravilhosa. O apóstolo Paulo se vê como um pequeno pincel nas mãos de um grande pintor. E isso é maravilhoso, porque quando nós observamos essas coisas, nós conseguimos ver como Deus fez pessoas diferentes, com tons de fala, voz, ênfase, estruturas de modo de abordagem diferente, com lugares no reino para pintar diferentes lugares que nós todos não fazemos separado, nenhum de nós alcança os mesmos lugares. Deus está então preenchendo toda a terra com a sua sabedoria, suas multiformes cores e sabedorias. Então, cada um de nós que está aqui nessa manhã precisa entender que, de modo algum, precisa se comparar aos outros quanto àquilo que Deus vai fazer e como Deus vai te usar, e onde Deus vai te usar, e na proporção. Se você já pintou, quando criança ou não, deve ter visto que tem pincéis finos, pincéis mais grossos, tem pincéis que são enormes, assim, para pranchar, né? Minhas filhas gostam de pintar e elas têm lá. Então, todos somos instrumentos, pequenos santos, são instrumentos de Deus nessa grande pintura da sua multiforme sabedoria. Essa ideia de sermos assim, né? Pincéis pequenos, nos leva a pensar, caramba, que coisa diferente pensar assim. Sim, porque a gente olha Amy Carmichael, William Carey, Paul Washer, e fala assim, nossa, são pincéis, pequenos pincéis de Deus, que vão pela igreja, pintando a história que Deus preparou. Isso é bom, porque esses pincéis que Deus usa são quebrados, os fios meio soltos, meio capengas, alguns estão aí fraturados, são pecadores, missionários comuns do dia a dia, gente que nem você. E, inclusive, é engraçado pensar que Paulo é o menor dos santos, somos pincéisinhos quebrados na mão de Deus, e o autor de Hebreus vai dizer, sabe o que sobre os santos? Pessoas de quem o mundo não era digno. Olha que contraste isso, né? A gente nunca fica só com uma parte, né? Pequenos santos, sim, mas, ao mesmo tempo, pessoas sobre os quais o mundo não era digno. E essa grandeza reflete duas coisas. Olha para cá. O verso 7 fala que nós pregamos às pessoas, não é isso? Olha o verso 7, aos gentios especificamente aqui, as insondáveis riquezas de Cristo. Você conseguiu ver isso? As insondáveis riquezas de Cristo. Já no verso 10, a igreja, pela igreja e a igreja, ela revela a multiforme sabedoria de Deus aos principados, potestades nas regiões celestiais. Olha a dupla orientação da missão. Para aqueles que se perdem, a estes são reveladas as riquezas de Cristo. Ou seja, eu já vou dizer o que são as riquezas, mas repare que existe uma diferença. Os seres celestiais, e aí em Efésios a gente encontra os dois tipos, não é? A gente encontra aqui numa ênfase mais positiva, e você vai ver lá na batalha espiritual de Efésios, você vai encontrar o quê? Nossa batalha não é contra a carne e o sangue, mas contra o quê? Principados e potestades nas regiões celestiais. Então, você tem aqui duas coisas. Pessoas estão encontrando as insondáveis riquezas de Cristo por meio da pregação. E o mundo, que você não vê, mas está completamente conectado com o seu, esse mundo invisível, está embasbacado com a sabedoria de Deus. São dois propósitos grandes para o evangelismo. As riquezas de Cristo para os que se perdem, a multiforme beleza da sabedoria de Deus para os seres dos dois tipos, para os que estão bem e para os que estão caídos aqui. E a gente vai entrar nisso. Mas quais seriam as insondáveis? O que você leva para aqueles que se perdem? Quais são as coisas que Cristo trouxe para nós? Eu vou lhe dizer aqui, eu acho que eu coloquei aqui, a nós, pequenos santos, foi dada a graça de evangelizar, anunciadas as insondáveis riquezas de Cristo. E quais são elas? O que a gente leva para o evangelismo?
O que a gente está levando para as pessoas? Pode jogar. O mistério oculto há eras é que todos os povos do mundo estão incluídos nas riquezas inescrutáveis do Messias. Saboreie isso. Deus os trará a vida, Ele os levará à fé, Ele perdoará seus pecados, Ele os declarará justos diante dEle, Ele lhes dará o seu Espírito, os tornará santos, os ressuscitará dos mortos, Ele reinará sobre eles com justiça, banirá todo o mal e sofrimento do mundo, e Ele fará eternamente felizes com Ele no novo céu e na nova terra. É isso que você leva. E isso é grande demais para os que se perdem. Olha, tudo isso não está lá, não está lá, estão cegos. E agora o Senhor nos chama para fazer isso. Como é que pode? Como é que você aguenta isso? Que coisa grandiosa. E a gente vai avançar nessa questão, né, ainda dentro dessas realidades, mas quem é que Deus chamou para fazer isso? É só você voltar-se ali por meio da igreja. É o que você encontra no verso 10, mais uma vez voltando a ele. E isso para que agora, olha aí, por quem? Pela igreja, é isso que você vê. Quem vai estar levando esta grande notícia cósmica é a igreja, essas grandes coisas que Deus tem para o mundo conhecer. As riquezas que são pregadas aos gentios, elas são por meio da igreja. Mas como assim por meio da igreja? Em nenhum momento Paulo se destaca da igreja como pregador. Ele está sempre unido à igreja. Nenhum de nós, que evangelista, missionário, ou qualquer um que vai entregar um panfleto, falar para alguém, ou está indo plantar uma igreja, ninguém faz em nome de si mesmo. Faz pela igreja. A igreja está nisso. Quando Paulo ia para os cantos mais ermos do mundo antigo, ou mesmo os mais próximos de Jerusalém, sempre que ele chegava numa localidade, ele pregava, o que aparecia logo depois dele? Uma igreja. Porque é pela igreja que Deus decidiu que a sua multiforme sabedoria seria manifestada. Deus escolheu que a igreja seja isso. Então, quando pensamos dessa maneira, você percebe que o povo do Messias, o povo criado pelo Messias e criado para o Messias Jesus Cristo, ele é o instrumento de Deus para a manifestação do mais alto nível de conhecimento e poder que esse mundo jamais viu. Por isso, não valorizar a igreja é um absurdo, dos mais absurdos. Sendo um cristão, você não pode deixar que isso aconteça. E esse é o objetivo, né, eu coloquei aqui, de toda a história. Esse é o objetivo das missões, o drama central da história, que o mundo esteja encharcado da sabedoria de Deus pela igreja. Pela igreja. E isso, irmãos, fica aqui para nós, de imediato, esse pela igreja, uma importante consideração, que eu coloquei aqui também. Isso nos leva a uma constatação muito importante aqui. A igreja é a prioridade de Deus para o mundo. A igreja é a prioridade de Deus para o mundo. Para você ter uma ideia, quando nós ouvimos falar de tudo isso e vemos que Deus, e por isso, para agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida. Deus prioriza a igreja como aquela que vai estar mostrando a sua sabedoria ao mundo. O livro de Atos dos Apóstolos diz que Jesus Cristo morreu pela igreja, derramou seu sangue pela igreja. O terceiro, ou o segundo envio que nós encontramos ali no Novo Testamento é o envio do Espírito Santo. E ele capacita quem? Ele vivifica quem? Ele constrange para arrependimento quem? O povo do Messias, a igreja. Ou seja, a prioridade de Deus é a igreja. Qual é a prioridade de Deus nesse mundo? A igreja. A igreja é a prioridade de Deus nesse mundo. Coloquei mais algumas frases aqui que me fazem refletir junto com vocês. Deus canaliza sua história global
especialmente por meio de sua igreja. Ele está tornando conhecida sua sabedoria múltipla, não apenas no reino físico, mas também no espiritual, para todo o universo ver. E como? Por meio da igreja. E aí fica dentro do nosso estudo aqui, já do meio para o canto, para o fim, fique atento aí se você está com sono, levante, tome um café, bebe uma água, mas não perca isso, e eu faço uma pergunta, eu faço essa provocação aqui para você. Irmãos, a principal coisa que está acontecendo no mundo agora e em todos os momentos é o que Jesus Cristo está fazendo em e por meio de sua igreja. Essa ainda é a sua prioridade? Se Deus estabelece a igreja como bastião de sua grande revelação, perguntasse, o que Deus está fazendo de mais importante hoje aqui? No mundo, no Japão, no Brasil, na China, a igreja. Por meio dela e para ela, Deus deu e faz todas as coisas. Essa grandeza que temos aqui torna a nossa reflexão, antes de irmos para o ponto 3, já a gente vai para o ponto 3, mas antes de irmos para o ponto 3, cabe aqui uma reflexão sobre a questão da prioridade. O que significa prioridade? Prioridade. Olha, é difícil falar de prioridade sem que você, pelo menos, estabeleça alguns conceitos. Mas eu posso dizer, por exemplo, aqueles que gostam de história aqui, como eu, devem ter ouvido falar que na Segunda Guerra essa palavra ficou muito famosa. Não sei se você ouviu falar, prioridade de guerra. O que é prioridade de guerra? Na Segunda Guerra, essa palavra ficou muito famosa. Era o quê? Você tem uma empresa de automóveis. O que ela vai fabricar de 1939 a 45? Vai fazer carro? Não, vai fazer o quê? Vai fazer capacete, vai fazer... Por que isso? Por quê? Porque voltou-se para lá. Você sabia que as mulheres... Os homens foram para a guerra. E as mulheres? Faz fábricas. Mas o que acontece nesse sentido? As pessoas estavam com um foco. E o foco de Deus é a igreja. Deus está fazendo na igreja e por meio da igreja o que é de mais sublime nesse mundo. E por isso, nós devemos até refletir se nós acreditamos que vamos achar algo maior do que a igreja. Tanto para as nossas realizações pessoais, quanto para os nossos desejos e anseios, ou mesmo assim, eu vou para a faculdade, agora eu vou entender as coisas do mundo. Agora eu vou ler alguns pensadores que vão me dizer como é que o mundo gira. Ou então assim, você quer conhecer a vida? Trabalhe. Você quer conhecer isso? Faça isso. Não, todas essas coisas têm o seu lugar. Mas se você quiser saber o que é de mais alto, mais sublime, mais grandioso, e o labor mais intenso, mais profundo e mais duradouro, eterno, ele está na igreja e por meio da igreja. E por isso, tudo que a igreja vai tocar vai ser transformado. Se a igreja cumprir o seu papel, ela vai mexendo com tudo. Não estamos aqui na utopia, talvez de pensar que, sabe, cristãos na faculdade mudam a faculdade ao avesso. Não vamos por aí. Mas cristãos na faculdade, cristãos no trabalho, cristãos em todas as áreas, de fato impactam esses cenários de várias maneiras, de todas elas. E a pergunta continua, essa ainda é a sua prioridade? A igreja é sua prioridade? Avançando dentro dessa realidade, nós temos aqui algo que já beliscamos um pouco, que é essa questão da multiforme sabedoria de Deus, aí eu posso dizer, porque eu cortei o versículo para botar ali, que ela se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno, olha só, eterno propósito, o verso 11 é muito marcante, eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor. Eu poderia deixar você meditando 1 minuto, para você ver que o eterno propósito de Deus, ou seja, antes do mundo ser criado, antes de todas as coisas terem forma no nosso mundo, o eterno propósito de Deus é que a igreja manifestasse a multiforme sabedoria de Deus em todo o cosmos. Não é uma coisa que Deus decidiu depois que houve queda. O eterno propósito de Deus está na manifestação da sua sabedoria por meio da igreja. Isso nos traz um senso de proporção da própria importância que a igreja deve ter para nós e de como nós devemos refletir, porque, sabe uma das coisas que eu acho que é
complicada você lidar com, até mesmo com a própria relação com a igreja local, com as igrejas, é você se ver dentro de uma realidade comportada no seu ministério, na sua comissão, no seu fazer, e você não perceber a grandeza que isso tem, que é muito maior. E algumas pessoas percebem isso, querem fazer muitas coisas, não estou falando de ativismo, mas estou falando assim, elas veem a beleza da igreja e querem participar de todas as tintas que Deus está usando. E tem gente que percebe, que isso é lindo, isso é maravilhoso, nossa, está aqui na portaria, caramba, eu vou cumprimentar as pessoas, eu vou dizer, bem-vindas em nome de Jesus Cristo, olha o que eu estou fazendo. Sabe, se maravilham com a igreja do Senhor e o que o Senhor está fazendo. Por isso que não estão preocupados com a portaria ou com o púlpito. Isso já está no coração de uma maneira grandiosa, porque a grandeza tomou o seu coração. E aí ela não diz respeito ao que ele está oficiando. O negócio ficou grande. O coração começou a ficar assim, evangelismo aonde? Meia-noite o quê? Chega 11h pouca, pode contar comigo. Estou brincando, eu sei que tem proporções daquilo que você pode fazer, mas o que eu quero dizer é que nós olhamos de muito bom grado e com muita alegria para tudo que se faz por meio da igreja. Dentro disso, que se torne conhecida pelos principados e potestades. Eu vou abrir 2 ou 3 versículos com você para ajudar você a pensar. O primeiro está em Pedro. Eu marco a Bíblia aqui, eu sei que você está usando o celular, mas eu marco a Bíblia aqui, em Efésios, porque eu vou voltar para Efésios e eu vou para Pedro agora, a primeira de Pedro. Na primeira de Pedro, 1:12, por favor, dá uma olhada lá. Primeira de Pedro 1:12. A gente pode ler junto? Vamos lá. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho, coisas estas que os anjos desejam contemplar. Olha isso! Quando nós estamos anunciando o Evangelho, são coisas tão grandiosas que os anjos gostariam de... Mas você fala, mas como assim? Os anjos do Senhor, que estão com Ele em glória, e os que estão aqui trabalhando conosco aqui, eles nunca vão poder dizer assim, sou um miserável, e pelo sangue de Jesus, fui salvo, limpo. Essas coisas os anjos só podem ouvir, mas jamais experimentaram da morte para a vida. Eles jamais experimentaram uma transformação que faz com que a misericórdia faça com que eles caiam de... Eu não estou dizendo que eles não adoram a Deus, o que eu quero dizer é que os anjos não podem tocar nisso e sentir o que nós estamos aqui agora sentindo e lembrar de quem éramos e o que somos. Essas maravilhas, essas coisas que fazem com que a gente derrame lágrimas quando ouve falar de Jesus, os anjos ficam, nossa, como deve ser isso para eles? Como deve ser eles sentirem, eles são filhos de Deus, mas eles eram filhos das trevas. Você entende? Isso é um grande espetáculo para os seres angelicais. E os anjos estão ali estupefatos pela sabedoria de Deus. Como é que Deus fez isso? O Deus santo que não pode tocar no pecado, que não pode nem mirá-lo, né? O profeta diz que ele não pode nem olhar para o pecado, porque... E aí ele está dizendo, não aprecia o pecado. Mas aquele que não tem pecado, se fez pecado por nós e os anjos. E a gente está pregando isso. A gente está pregando isso. Espetáculo. Deus está sendo adorado. O coro angelical. Você já viu como os anjos cantam quando Jesus nasce ali?
eles ficam maravilhados. Por quê? Porque o verbo que eles conheceram, eles olharam para a manjedoura, imagine isso. É um deles. Ele é um deles agora. Imagine o espetáculo da cruz. Quando você sobe os morros, as vielas, você não vai sozinho, o Senhor está contigo. E a Bíblia diz que os anjos do Senhor o quê? Campam ao redor, e os anjos estão assim. O Evangelho. Eu não sei como é isso para mim, um anjo diria, né? Mas olha isso, olha o que Deus fez. Glória a Deus. Mas não tem só anjo nisso. Não tem só anjo nisso. Tem demônio nisso também. Volto para Efésios. E aí você vê Efésios capítulo 6. Dá uma olhada, por favor. Você vai encontrar 6, 10, 11, 12. Você vai encontrar um cenário assim que tu fica olhando e fala, cara, isso está acontecendo mesmo perto da gente? Tá, olha isso. 6:10. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas de quem? Ele está querendo fazer, atrapalhar. Porque a nossa luta, aí você pode ir comigo, né? Nossa luta não é mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões. Olha isso. Nós estamos indo para o campo para fazer trabalho na rua, e é contra esse grupo que também estamos lutando. E eles estão odiosamente olhando aquilo tudo. Mas eles também olham para essa pintura. Eles observam a sabedoria. Eu acho que eu coloquei isso aqui, né? Os demônios, os principados, as potestades malignas devem olhar para esta pintura e observar a sabedoria pela qual foram derrotados no exato momento em que pensaram ter triunfado na morte e ressurreição de Cristo, no sangue dos mártires. Você já leu Apocalipse capítulo 2, verso 10? Venha comigo. Apocalipse capítulo 2, verso 10. Olha o que diz aqui, Apocalipse 2, 10. Vamos lá, hein? Olha o que diz. A igreja de Esmirna, Jesus está falando para a igreja de Esmirna, olha só. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Todos juntos. Ser fiel até a morte, e eu lhe darei. O diabo lançou aquelas pessoas lá. É uma luta real. O que o diabo quer fazer? Tornar os crentes inoperantes, oferecendo-lhes tentações, uma vida de tal maneira que eles não precisem se esforçar muito, sexo que era proibido se torna lícito e fácil aos olhos. Nossa, que facilidade que está diante de mim, eu posso fazer isso, quem vai saber? E o diabo sabe que tornar crentes inoperantes por meio da tentação pecaminosa, por meio de estagná-los, deixá-los mais apáticos com as ofertas, ou mesmo com sufocamento. Eu trabalho, não consigo ler a Bíblia. Trabalho, não consigo orar. Trabalho, não consigo meditar. Eu nem consigo pensar em Deus durante a semana. Espera aí, o que está acontecendo? Olha do que a gente está falando aqui. Olha para que fomos chamados. Gente, isso é grande. Ore a Deus pelo que está acontecendo. Deus, me ajuda. É esse trabalho mesmo? Se for, mostra a proporção certa que eu devo me entregar. Fala com os meus chefes para botarem mais 1, 2, 3, coloca mais gente. Deus, eu não posso viver assim. Não é conformar-se,
Eu sei que eu não tenho tempo de ler a Bíblia hoje, mas Deus me dará um tempo de ler a Bíblia. E o reino está aí, e a proclamação está aí, e a manifestação do poder de Deus está aí. Como estudamos na última quinta-feira, isso tudo vai passar. Só o que é feito em Deus fica. Por isso, tome muito cuidado, porque a gente fica fazendo planos para quando a vida vai ser mais solta, mas esses planos não existem. A vida que você tem é a vida que você tem hoje, não é a vida que você vai ter amanhã. A vida que você tem é a vida que você tem hoje. Por isso, no tempo que se chama hoje, não endureça seu coração. Não é amanhã. Hoje é o dia da proclamação. Hoje é o dia de abrir mão para Jesus. Hoje é o dia de deixar coisas por causa do reino. Hoje é o dia de doar. Hoje é o dia de doar-se. Hoje é o dia que você dedica tempo. Hoje. E amanhã? Amanhã é o hoje de amanhã. As pessoas que a gente mais admira na obra foram extremamente radicais. Mas a gente mesmo não quer ser. Isso não faz sentido nenhum. Por isso, de verdade, irmão, se esse fogo que está aqui no nosso meio sobre evangelismo e missões vem do Senhor, e eu creio que venha, se associe, pegue fogo também. Esteja perto de quem está queimando para se aquecer. Mas não fique parado, não fique parado, não fique parado. O Senhor está chamando para as missões. E dentro dessa realidade, nós temos aí, que acabamos de ler em Apocalipse, justamente quando Deus parece pintar uma escura cor da morte, Ele está testemunhando os seus mártires diante de Satanás, mostrando, até a morte eles me louvam. E aí a sabedoria de Deus deve enlouquecer os demônios. Como esse pessoal está sendo morto e louvando Ele? Não é possível. Isso também reflete a sabedoria de Deus. Portanto, quando você evangelizar, se lembre como o Dr. Martin Lloyd-Jones diz sobre esse texto. Ele fala, nós temos a natureza terrena, diz o Dr. Martin Lloyd-Jones. Nós temos natureza terrena. Pregamos as riquezas aos homens, mas temos a natureza espiritual, então nós acabamos tocando naquilo que é invisível e a gente nem sabe o tamanho do barulho que faz a oração de um crente, a evangelização de um crente. Haverá impedimentos para isso. Eu saliento aqui, antes de entrarmos no nosso ponto, Satanás vai tentar tudo. E como podemos vencer esta oposição? Voltamos a Efésios. Diz assim, o verso de número 12 do capítulo 3. Em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante a fé nele. Portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. Ali as primeiras afirmações. A primeira é, temos ousadia e acesso a Deus. Você não pode pedir ousadia, porque você tem a ousadia se tem o Espírito Santo de Deus. O que significa? Nós precisamos agir em conformidade à natureza que Deus nos deu. O Espírito Santo está em você. Você tem, como diz João, a unção do Santo. Você precisa ir. Algumas pessoas vão se resumir e dizer assim, eu preciso de capacitação especial, sim, para fazer determinadas tarefas evangelísticas, você precisa de capacitação técnica, mas não é isso que está aqui. A ousadia aqui é do sim. E em grego essa palavra ela não tem apenas o espectro aqui, ela sempre está unida a uma ação. A ousadia aqui implica em ação. E temos acesso a Deus aqui, com confiança. Significa que em cada lugar que um crente fala, Deus, o que eu faço? Deus responde. Para onde eu vou? Deus mostra. O que o Senhor quer? Deus explica. Temos acesso a Deus, não estamos indo para o campo por conta própria e nem sozinhos. E, por fim, mediante a fé nele. O que significa isso na linguagem de Paulo? Na linguagem de Paulo, mediante a fé, significa mediante as promessas de Jesus Cristo, que devem ser respondidas com obediência. Quando nós obedecemos a Deus, os campos vão se abrindo na proporção que eles tiverem, com mais dificuldades, menos dificuldades, sofrimentos ou não. Então, você é chamado com ousadia, com a confiança de que Deus está com você, e em obediência, a resposta obediente à fé que há em Cristo Jesus.
O verso 13, Paulo vai dizer algo que é importante, mas eu já peço a você aqui que pense, poxa, eu não sou uma pessoa ousada, eu não sou uma pessoa corajosa. Não é esse tipo de ousadia. Essa ousadia aqui, ela já repousa nos crentes quando eles compreendem a sua realidade diante de Deus, eles imediatamente são impelidos a ir. Imediatamente. Dê uma olhada aqui, porque nós vamos um pouco mais rápido agora para terminar, do 13 em diante. E o tema aqui do quarto ponto é: Deus escolheu que o poder sobrenatural necessário para ver a glória de sua sabedoria e sofrer por seu nome viesse por meio de oração fervorosa. O que está acontecendo aqui e o que nós estamos vendo? Repare o verso 13. Portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações, em favor, não perca as palavras da Escritura, em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. Paulo está sofrendo em favor deles. Paulo está preso aqui na carta de Éfeso, está preso. O sofrimento de Paulo favorece-os. Tem dois movimentos aqui. O sofrimento de Paulo no verso 13, em outros momentos da carta, no verso 13, e a oração do 14 ao 21. Existe sofrimento e oração. Alguns querem fazer missões só orando, mas não querem sofrer. Outros acreditam que sofrendo, sem precisar falar muito com Deus, resolve. As missões de Deus vão estar sempre permeadas por sofrimento e oração. Oração por sofrimento, sofrimento e oração. Você se lembra de quantas vezes nós vemos Paulo fazendo esse movimento de oração nas cartas, e mesmo em suas jornadas, ele está falando com Deus, e Jesus Cristo senta-se do lado dele, fala com ele. As constantes orações de Paulo são tão constantes quanto o seu sofrimento. E aqui nós temos esse primeiro ponto. Como é que Deus faz evangelismo e missões? Deus opera por meio do sofrimento e da oração. São instrumentos de Deus para isso, né? Uma parte mais interna do texto. Quando Paulo estava disposto a ir para a prisão por amor a Cristo, ele mostrou às nações que Cristo é mais precioso do que a liberdade. Eu vou repetir, tá bom? Quando Paulo estava disposto a ir para a prisão por amor a Cristo, ele mostrou às nações que Cristo é mais precioso que a liberdade. Quando ele estava disposto a sofrer por Cristo, ele mostrou às nações que Cristo é mais precioso do que conforto, segurança e prosperidade. Em outras palavras, o valor infinito das riquezas inescrutáveis de Cristo brilha intensamente, não na prosperidade de Paulo, mas na sua prisão. Com seu sofrimento, ele atrai as nações para a glória de Cristo e exibe a sabedoria da cruz. Nós conseguimos mostrar às pessoas que algo é muito valioso quando algo que elas muito valorizam se torna pequeno perto do que nós dedicamos àquilo. Nós mostramos para qualquer um que esteja ao nosso redor de que Cristo é maior do que a nossa liberdade quando nós somos presos por Ele. Nós mostramos às pessoas ao nosso redor que Cristo é mais valioso do que as loucuras, as libertinagens do mundo, quando nós não dedicamos a nossa vida a elas, mas a Cristo. Quantas vezes eu me lembro no meu trabalho de escola, de que professores falavam essas coisas, às vezes, quando estavam falando, zombando de missões. Eu, como historiador, eu ouvia e falava de história de missionários, e os professores de história zombavam, assim, o cara largou tudo, foi para o outro lado do mundo. O cara fez isso e largou tudo. Sabe, essa ideia é uma ideia absurda, porque o que o mundo tem é o que está aqui diante dele. Nós estamos com os olhos na eternidade, com os pés no chão e os olhos na eternidade. Então, tudo que nós deixamos é pequeno. Como diz Paulo em Filipenses, o quê? Perdi todas as coisas para que possa ganhar a Cristo. Isso não é algo pequeno, mas ninguém escolhe a prisão, né? Nenhum de nós aqui escolhe a prisão, ninguém se afasta da prosperidade porque odeia a prosperidade, ninguém consegue fazer essas coisas porque acha que elas são necessariamente ruins, mas a gente só consegue fazer isso porque vê em Cristo infinito valor. Se você não vê Cristo como infinitamente valoroso, é claro que essas coisas vão te segurar.
É claro de que o seu tempo é tão precioso para você e você está tão cansado. Eu não sei, acho que foi a Amanda que falou um negócio para mim. Cadê a Amanda? Amanda, tu está aí, né, Amanda? A Amanda falou um negócio muito interessante para mim essa sexta-feira. Ela estava evangelizando uma pessoa e convidou a pessoa para vir aqui à igreja. Achei sensacional. Convidou a pessoa para vir aqui para a igreja para estar cultuando, e a pessoa acha que é da localidade de vocês lá. E aí falou assim, vamos lá. Aí você falou assim, Manilópolis? A Amanda falou que disse assim, você trabalha perto de casa? Quanto tempo você leva para chegar no trabalho? Quantas vezes por semana você vai para longe? É um dia só. É um dia. Parece pouco, mas faz um sentido enorme. A gente fica, meu Deus, eu vou para a igreja 2 vezes no domingo, vou pegar horas de um metrô, de um trem, de um troço lotado, mas para aqui é assim. Por quê? Não viu ainda a infinita graça e glória. Jesus Cristo está escondendo coisas dos nossos olhos, para que nós possamos valorizá-lo somente a Ele. Ele está escondendo muita coisa, para que nós tenhamos somente a Ele. Isso aqui é muito cinza, perto das cores que se abrirão nas paletas da eternidade. Toma cuidado, porque talvez você esteja vendo mais cores nesse tempo do que as que Ele prometeu. Nesses 5 últimos minutos, eu gostaria de pedir que você observasse que Paulo fala assim, é por isso que eu dobro o joelho, verso 14. Por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família, nos céus, na terra, recebe o nome, verso 16, peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante seu Espírito, no íntimo de cada um, e assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto, para que com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem rasos, meio cheios, cheios de toda a plenitude de Deus. Deus não admite pessoas meio cheias, apáticas, cansadas dele, para ele. Deus chama-nos para um preenchimento sensacional, grandioso. E isso é importante que você saiba, eu coloquei algumas coisas aqui, nenhum ser humano pode ver as riquezas de Cristo, a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, tudo isso, nenhum ser humano pode abraçar os mistérios dos tempos, ninguém pode revelar a glória da sabedoria de Deus, ninguém pode ser transformado de um grau de glória para o outro de sofrimento sem poder onipotente, divino e sobrenatural. Você não consegue. Ah, pastor, eu queria tanto ir mais para as missões, para o evangelismo, eu queria tanto estar mais na igreja, eu queria tanto, tudo bem, o que te impede? Talvez você não saiba, mas é o poder que você não busca, é o preenchimento do Espírito, é essa largueza de encontrar-se com o Senhor e abraçá-lo. Sabe, irmãos, eu acho muito esquisito que as pessoas não queiram mais de Deus, mais em Deus, mais da igreja. Isso me consome às vezes, eu me entristeço, eu fico agoniado quando a pessoa fala assim, vou ver se dá. A resposta não é vou ver se dá, eu não consigo amanhã de jeito nenhum. Só se eu faltar o emprego, eu digo não. Espera, você consegue segunda? Porque para a pessoa eu falto emprego, eu troco a faculdade. Por quê? É claro, alguém do bom senso pode dizer, calma, você pode fazer assim. Mas lá dentro dessa pessoa, o que está jogando para fora, na frente do outro, eu faço, não, eu vou vender minha TV. Não, calma, peraí. Vamos ver se o outro irmão tem, antes de tu vender a TV. O que eu estou dizendo é que a atitude deve ser de lançamento. E é claro que a gente pode ponderar que isso não pode acontecer, mas você e eu devemos ser aquele assim, toma, é isso, é o quê? É para estar amanhã, eu vou sair do trabalho, eu vou largar tudo. Tu tem filho pequeno, peraí.
Entende? É isso que muitas vezes parece não cair a ficha no crente e ainda continua vivendo esse chão, igualzinho a todo mundo. Não queima. Isso só Deus pode fazer com você, só Deus pode tirar você dos seus videozinhos do YouTube e te lançar num lugar muito mais sério e profundo. Só Deus pode fazer você chorar por Vila dos Teles, Achatuba. Só Deus pode fazer ficar agoniado porque a Gabi não veio. Senão você acha assim, é difícil, né? A situação é difícil, né, da pessoa. Só Deus pode te dar essa sensibilidade nessa manhã. E eu creio que Deus possa. Eu creio. Eu acho bonito quando Paulo termina doxologicamente as coisas. Eu acho que ele fica estupefato. Ele estava preso, mas olha como é que ele termina as coisas. A igreja pode falar junto, verso 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Ele termina com exultação. Ele termina com vamos. Mas você está preso, mas vamos. Assim mesmo. O que te prende hoje, né, nessa cadeira? O que te prende hoje, nessa manhã? Você se lembra que o seu pastor não queria fazer nenhum apelo emocional e por isso eu disse que eu ia fazer. Mas se você está sendo chamado por Deus a evangelizar e a pregar tudo que você ouviu, levante-se dessa cadeira nessa manhã e faça algo que nunca fizemos. Vem até aqui à frente, vamos orar juntos. Amém? Se não pode fazer isso fisicamente, faça com o seu coração.